Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 84. Há uma semana atrás, quando o pastor deu essa missão de ministrar, imediatamente o Senhor me deu uma palavra. Não uma palavra completa, mas Ele me deu uma direção. E eu estava muito temeroso, com muito temor, subo aqui e assumo esse púlpito hoje, esse altar, porque talvez não, porque assim como eu fui confrontado, você também vai ser. Assim como o Senhor mexeu em áreas que talvez eu não quisesse que Ele mexesse por agora, isso pode acontecer com você. Talvez nós vamos passar aqui por situações, por assuntos, que você queria deixar ele lá escondidinho, queria deixar ele lá guardado, mas Deus quer trazer à tona, não para nos expor, mas para nos curar. Amém? Salmo de número 84, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Amém? Sente-se, deixe sua Bíblia aberta. Vamos meditar aqui nesse salmo. O Salmo 84 é um salmo dos filhos de Corá. E eles escrevem este salmo que a época, ali nesta época, pelo menos no Antigo Testamento, haviam 3 festas em que os judeus se dirigiam de todas as regiões para Jerusalém. Eles iam ao templo para adorar o Senhor. E quem não conseguia ir nas 3 festas, pelo menos uma vez por ano, tinha que fazer essa peregrinação. Tinha que sair da sua cidade, tinha que ir ao templo para celebrar, para adorar, para prestar um culto ao Senhor. E o salmista também nesse salmo ele vai relatar sobre a sua saudade, o desejo de estar tanto no templo quanto na presença de Deus. E como bem disse o pastor James, o pastor James deu a introdução da minha ministração. Antigo Testamento tinha-se ali a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança simbolizava, ou era a personificação, era a materialização da presença de Deus. A Arca da Aliança era a presença de Deus entre o povo. Porém, essa presença não era acessível a todos. Tinha-se sumo sacerdote, que adentrava o lugar santíssimo, onde ficava a presença de Deus. E ele sim tinha acesso. Depois foi construído um templo, e é este templo que o salmista fala da sua saudade, do seu desejo, da sua vontade de estar, de peregrinar, de ir ao templo, porque o templo, assim como a arca, era a forma visível, palpável da presença de Deus. Então, estar no templo era a evidência de estar diante da presença de Deus. E ele vai deixar isso expresso dos versículos 1 ao versículo 4 do Salmo de número 84. Ele diz assim: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal encontrou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do altar do Senhor dos Exércitos. Um lugar perto do altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. Alguns acreditam que esse salmo foi escrito e foi entregue aos que estavam exilados na Babilônia. Que ali eles tinham
esse desejo de estar ao templo, mas estavam longe. E depois dos que regressaram, para que eles fossem cantando este salmo, quando fossem em peregrinação ao templo. Então ele vai retratar aqui o desejo, o anelo. Ele diz: olha, a minha alma anela, a minha alma deseja. A minha alma, como no Salmo 42, se me falha a memória, tem sede do Deus vivo. Ele expressa aqui essa vontade de estar no templo e na presença. Uma coisa não pode estar distante da outra, ainda nos dias de hoje. Ali o templo era a presença de Deus para eles. E estando no templo, eles estavam diante da presença. E hoje, pastor Flávio, a gente não pode dissociar o templo da presença. Porque tem muita gente que está dentro do templo, mas fora da presença. Agora, quem está na presença, não abre mão de estar no templo. É por isso que nós não podemos dissociar um do outro. Nós podemos adorar Deus em casa? Podemos. E qual que era uma das maiores saudades deles? Porque eles poderiam oferecer sacrifício, eles poderiam adorar, eles poderiam louvar na sua terra natal, ou na sua cidade, pastor Alexandre, que fosse fora de Jerusalém. Mas um dos desejos deles era por quê? Porque ali a congregação, o povo, se reuniam e eles adoravam em comunhão. É por isso que a gente se junta aqui. E que a minha oração é que a cada dia a gente tenha fome, a gente tenha sede, a gente deseje, a gente busque, a gente anele, a gente sinta falta de estarmos tanto no templo quanto na presença. A diferença é que lá eles tinham um templo físico e eles precisavam se dirigir para lá. E hoje nós não precisamos de 3 festas anuais, ou de pelo menos uma vez por ano vir ao templo para sentir a presença dele. Hoje nós somos o próprio templo, aleluia, e ele habita em mim e em você, e a todo momento que estivermos disponíveis para a presença dele, ele agirá em nós. Porque hoje nós somos templo, a habitação, a morada do Espírito Santo, como bem explanou o pastor James. Então tinha-se a arca, depois tinha-se o templo, mas hoje Jesus nos deixou o Espírito Santo, e o templo somos nós. Mas o fato de ser templo não me priva, ou não me dá autoridade de não congregar, de não estar no templo, não estar com a igreja, como diz o escritor aos Hebreus, né? Para a gente não fazer como muitos têm deixado de congregar. Então nós devemos congregar, porque aqui a gente tem união, a gente tem comunhão. Então, o salmista também vai falar desta peregrinação, né? Desta viagem, desse trajeto, deste caminho em direção à presença de Deus, em direção ao templo. E hoje nós também somos peregrinos. Hoje nós também temos um caminho, nós temos um trajeto, nós temos uma caminhada, nós temos um destino. Enquanto eles iam para Jerusalém, ao Monte Sião, onde estava a presença de Deus, nós também estamos nessa mesma direção, mas não a Jerusalém que fica lá em Israel, mas a Jerusalém celestial que está lá no céu, meus irmãos. Então nós temos este caminho a percorrer, nós temos esta caminhada, esta jornada, esse percurso. Nós temos um alvo, nós temos um destino. E para passarmos, para fazermos, concluirmos essa peregrinação, como diz o verso 6, nós vamos passar pelo vale de Baca. Nós passaremos pelo vale de Baca. Baca é uma palavra hebraica que significa choro, lágrima. Vale de Baca também é conhecido como Vale das Lamentações, Vale das Lágrimas, Vale das Balsameiras ou Vale Árido.
Vale de Baca era o período ou o percurso, o trecho da viagem mais difícil para se percorrer, para se perceber. Quantos de nós não já passamos? Ou quantos de nós não estamos, neste momento, nesse trecho da viagem? No Vale das Lágrimas. A primeira interpretação para o Vale de Baca, a primeira interpretação desse versículo do Vale de Baca, é que o Vale de Lágrimas não é um local físico, visível, palpável. Diz respeito aos sentimentos, às emoções, à saudade, à tristeza do salmista de estar distante do templo e da presença de Deus, irmão. Então, a primeira interpretação é que o Vale de Lágrimas, nesse aspecto, não é algo, a princípio, físico, visível ou palpável. Por quê? Porque as lágrimas que brotam do salmista não são lágrimas da alma, coração, dos sentimentos, nas emoções. Então, quando a gente vê o salmista escrevendo, expondo aqui, abrindo seu coração, expondo as suas emoções, a primeira interpretação é que esse vale de lágrimas não é algo visível, mas são lágrimas da alma, são lágrimas do sentimento, são lágrimas da tristeza de estar distante da presença, distante do templo do Senhor. São lágrimas emocionais, sentimentais, relacionais. E hoje nós vivemos uma geração dos traumas, das síndromes, dos transtornos, da ansiedade, da depressão, da carência afetiva. Nós vivemos uma geração de órfãos de pais vivos. Pessoa se sente órfã, mas os pais morreram? Não, estão vivos. Por conta da carência afetiva, a carência relacional, uma carência sentimental. Mas uma geração também de viúvos e viúvas, de maridos e esposas que estão vivos. Porque há aí uma carência emocional, há uma carência relacional, uma carência sentimental. Uma geração e até reconhecidas, menos duas jogadoras essa semana. E essas pessoas chegaram a esse ponto por quê? Porque estavam passando pelo Vale de Baca, pelo Vale de Lágrimas, pelo Vale da orfandade, pelo Vale de não saber se relacionar ou não se sentir, retribuído. E não eram pessoas ou qualquer pessoa. Então, nós estamos vivendo uma geração da sequidão e da escassez nos relacionamentos. Hoje a gente tem se aproximado muito dos de longe e se distanciado muito dos de perto. Nós vivemos a geração do quarto fechado, a geração da conectividade, onde a gente se conecta com os de longe e se distancia dos de perto. Onde a família não se reúne mais à mesa para uma refeição. Cada um está no seu celular, no seu cômodo, fazendo as suas coisas individualmente. Isso tem levado muita gente às lágrimas, às feridas emocionais, aos traumas sentimentais, às síndromes sociais, às orfandade e à viuvez relacional. E o pior de tudo, ao suicídio espiritual e físico. Tem muita gente morrendo fisicamente, se suicidando. E tem muita gente suicidando-se espiritualmente também.
Por não saber lidar com essas coisas, as pessoas acabam ficando e morrendo no vale de lágrimas. Mas eu não vim aqui só apontar a ferida. Tem uma boa notícia. Olha, um amém. Obrigado, Yara. Mas é isso mesmo. Quando a gente é confrontado, a gente fica extasiado assim, né? Fica impactado. Mas a boa notícia, meus irmãos, é: Deus não nos leva ao vale de lágrimas para morrermos no vale. Deus não vai nos levar, ou não nos leva ao vale de lágrimas para morrermos no vale de lágrimas. O vale de lágrimas não é o nosso destino. O vale de lágrimas é um trecho do caminho. Porque o nosso destino é o céu. O nosso destino é a Jerusalém celestial. O nosso destino é moradas eternas. O nosso destino é um lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia! Esse é o nosso destino. Mas até chegar ao destino, nós passaremos por este trecho do vale de lágrimas. Nós precisamos aprender a passar por ele. Versículo 6 diz: ao passarem pelo vale de lágrimas. Aqui está a esperança. Porque o texto não diz ao ficar, ao permanecer, a habitar, a morrer, a se findar no vale de lágrimas. Ele diz ao passar. Vale de lágrimas tem um tempo, um período, uma época, uma quilometragem determinada, e nós vamos chegar ao outro lado. Aleluia! O pastor Anderson fala: a gente vai caminhando e chorando, chorando e caminhando, mas não paramos de caminhar. Com lágrimas ou sem lágrimas, nós sabemos o futuro que nos espera. Aleluia! Não só o futuro, mas o destino. Então a boa notícia é que o Senhor não nos leva ao vale de lágrimas para morrermos no vale de lágrimas. Nós vamos passar por ele. Talvez hoje, agora, nesse momento, você esteja nele. A notícia é essa: se você está nele, é porque você vai conseguir ultrapassar. Se você está chorando, é porque uma hora suas lágrimas serão enxugadas. Se você está sofrendo, é que um dia, uma hora, esse sofrimento irá passar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 10, versículo 13, ele vai dizer assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que vocês possam suportar. Aleluia! Você vai suportar. Você vai passar. Você vai vencer. Você vai atravessar. Porque com esta tentação, o Senhor também está trazendo o escape. Aleluia! Nós vamos cantar do outro lado o hino da vitória. Nós vamos cantar. Cadê a Gabi? Vem cá, Gabi. O Ministério de Louvor. Nós vamos cantar um trecho de uma canção. E nesta hora, neste momento, nós vamos fazer uma oração. E nesta oração, nós vamos pedir ao Senhor que Ele quebre todos esses traumas, todas estas síndromes. Que o Senhor quebre nesta hora, em nome de Jesus, será quebrado todo trauma, toda síndrome. O Senhor vai quebrar toda a depressão. O Senhor vai quebrar nesta hora, vai tirar da tua vida, da tua mente, do teu coração, toda ansiedade, todo medo. O Senhor nesta hora vai trazer bons relacionamentos. Nesta hora o Senhor vai quebrar toda barreira, todo impedimento, tudo que tem impedido de você se relacionar com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos.
com seus amigos. Esse complexo, esse espírito de inferioridade vai cair por terra nesta hora. Aleluia. Porque como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pastor André citou aqui Abacuque. No tempo de Abacuque, eles estavam passando por um vale de lágrimas, escassez, improdutividade, nada dava certo. Ia no campo, não tinha fruta, não tinha comida, os rios se secaram. Eles estavam passando por um momento de escassez, de aridez, por um momento de dificuldade. Eles estavam passando por um vale de lágrimas. Ei, mas eis que surge a boa notícia. Eu tenho que me alegrar no Senhor. Eu tenho que exultar no Deus da minha salvação. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que o gado seja arrebatado do curral, não haja ovelhas no aprisco, ou seja, além das circunstâncias, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque eu entendo que este é um trecho da caminhada, e nesse trecho eu não estou sozinho. Você já passou, você está passando, você ainda vai passar. Mas se você, passando pelo vale, você vai encontrar descanso, você vai encontrar conforto, você vai encontrar abrigo, ei, você vai encontrar provisão, você vai encontrar alguém que vai segurar pela tua mão e vai falar: não pare, ei, não retroceda, não olhe para trás, porque eu estou contigo. Aleluia. Pode cantar, Gabi. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Maravilhoso Deus e Pai amado, meu Deus, nesta hora, Pai, está aqui a tua igreja reunida, Pai. Meu Deus, está a tua igreja aqui, Senhor, rendida à tua presença, à ação do teu Espírito Santo. Meu Deus, como diz a tua palavra, nós somos a habitação, nós somos o templo, Pai. Nós somos a morada do teu Espírito Santo. Meu Deus, e nós rogamos a esse Espírito Santo que habita em nós. Meu Deus, que nesta hora ele visite, Pai, nossa mente. Ele visite, Pai, o nosso entendimento. Que o teu Espírito Santo nesta hora, Pai, visite, Pai, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo. Meu Deus, e seja quebrado nesta hora toda síndrome. Seja quebrado nesta hora todo medo. Meu Deus, toda ansiedade, toda depressão. Meu Deus, todos os traumas emocionais, sentimentais, relacionais. Meu Deus, todo conflito de alma, todo conflito, Senhor, de coração. Meu Deus, em nome de Jesus, que sejam quebradas nesta hora, Pai, toda barreira, Pai, de relacionamento. Meu Deus, seja quebrada nesta hora toda barreira de convivência. Meu Deus, que nesta hora, Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha construir pontes, Pai, onde há muros. O Senhor venha construir, Pai, acessos, Pai. Meu Deus, onde há portões, onde há portas. Meu Deus, onde há barricadas, onde há bloqueios. Meu Deus, que caiam por terra nesta hora, Pai. E o Senhor nos dê livre acesso, Pai. Não só a tua presença, Pai, mas a relacionamentos saudáveis. Meu Deus, livre acesso, Pai, em nome de Jesus, a curas emocionais. Meu Deus, livre acesso, Pai, a cura, Senhor, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração. Meu Deus, que nesta hora, Pai, em nome de Jesus, Pai, seja quebrado, Senhor. Seja desfeita, Pai, toda palavra de derrota. Meu Deus, toda palavra contrária à do Senhor, Pai, caia por terra. Meu Deus, que o Senhor venha abrir a nossa visão, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, Pai. Meu Deus, e como diz a tua palavra, tudo que for bom, tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, tudo que for agradável, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensemos. Traz as nossas mentes, Pai, pensamentos bons.
Recebe essa libertação. Receba este ânimo. Receba isso na tua mente, no teu coração, no teu entendimento. Aleluia, porque nos braços dele nós encontramos descanso. Nos braços dele nós encontramos segurança. É por isso que o salmista sofria tanto, pelo distanciamento, pela ausência dessa presença, porque ela era ratificada estando no templo e no templo naquela época. Mas agora nós temos a presença aqui dentro de nós. Agora o grande mal nosso é que nós queremos procurar Jesus do lugar de onde nós o tiramos. Quando tudo está bem, quando tudo está beleza, quando a gente ainda não chegou no vale de lágrimas, está tudo indo bem, a última pessoa que a gente se lembra é de Jesus. O primeiro a ser cortado da lista. Quem já fez lista de aniversário aqui, de convite, todo? A gente faz uma vez só? Não. A gente faz e refaz. Esse corta, esse entra, esse sai, esse volta, esse... Eita, me chateou. Até ontem estava aqui, mas hoje passou raiva, está cortado. Geralmente quando tudo está bem, quando está no vale da bênção, a primeira pessoa que a gente corta é Jesus. Fala, Jesus, está de boa aí. Aí a gente bota a placa aqui, ó, no templo, ó, fechado. Aí quando está passando pelo vale de Baca, a gente fala, mas cadê Jesus? Deus me abandonou. Aí você vai procurar Jesus no lugar de onde você tirou ele. O salmista no Salmo 115, quando as nações perguntam, diriam as nações, onde está o Deus de vocês? Ele diz, o nosso Deus está no céu e faz tudo conforme lhe apraz. Você pode expulsar ele, você pode tirar ele da sua vida, mas ele ainda continua no céu, fazendo tudo conforme lhe apraz. Ele ainda continua assentado no trono e tendo o domínio de tudo. Então não deixe para procurar Jesus só quando estiver no vale de Baca. Então a primeira interpretação é que o vale de Baca era algo figurado, que representava ali as emoções, os sentimentos, não era algo visível, palpável. E a segunda forma como a gente pode interpretar este vale de Baca, ou vale de lágrimas, de forma literal. Que nessa peregrinação, neste caminho do povo, a Jerusalém, ao templo, irem para adorar, irem para Sião, existia sim de fato o vale de Baca, ou vale de lágrimas. E neste vale existia uma árvore chamada árvores chamadas balsameiras. E o que eram as balsameiras? Eram plantas que destilavam, gotejavam ou choravam um bálsamo. Vocês já viram os seringueiros extraindo ali uma seiva já? Eles fazem uns cortes assim na árvore, não é isso? E ela vai chorando. E eles pegam aquele líquido. Então as balsameiras, elas também tinham essa função, né? Eram plantas que gotejavam um bálsamo, gotejavam uma resina. E o odor dessa resina, o cheiro, era muito agradável. E a palavra bálsamo veio a significar figurativamente alívio, conforto. No vale de lágrimas, pode nos gerar dor, sofrimento, angústia, tristeza. Mas é passando pelo vale de lágrimas que também vamos encontrar bálsamo, alívio, conforto,
provisão. Aleluia. Que a balsameira produzia isso. No mesmo vale que nos causa lágrimas, o mesmo vale que nos causa dor, é no vale que vamos encontrar conforto e alívio. Vai ser nesse vale aí, meu irmão, que o Senhor vai se manifestar a ti. Vai ser no vale que Ele vai trazer o conforto, o alívio, o refrigério, a cura, a provisão. Aleluia. Vai ser aí no vale de lágrimas que Ele vai curar esta amargura, que Ele vai curar esse ressentimento, que Ele vai curar aí, Ele vai suprir essa falta de perdão, Ele vai trazer a reconciliação. Às vezes a gente quer sair do problema, mas quer sair sozinho. Não, Jesus quer te tirar do problema com Ele do lado. Versículo 6. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem as cisternas. Diz assim o versículo. Agora, como é que no vale de lágrimas, como é que vamos fazer deste vale de lágrimas, deste momento ruim que estamos passando, deste momento de dificuldade, deste momento de aflição, de dor, de pranto, como é que nós vamos transformar este vale, em um lugar de fontes? Como, gente? Repita comigo assim, ó. Cavando, buscando, trabalhando, produzindo. É assim. Agora, qual é a nossa tendência? Está passando pelo vale, esmorecer. Está passando pelo vale, pensar em parar. Está passando pelo vale, pensar em olhar para trás. Está passando pelo vale, desistir. Deixa eu te dizer uma coisa. Vale de lágrimas não é lugar de murmuração, prostração, estagnação e improdutividade. Está passando por dificuldade? Não é o momento de murmuração. Não é o momento de entregar os pontos. Não é o momento de olhar para trás. Não é o momento de dizer, parei, não faço mais nada. Ei, no momento de dificuldade é onde surgem as oportunidades. Então produza. Então não pare. O escritor aos Hebreus vai dizer, porque nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que perseveram para a conservação da alma. Ei, nós vamos passar pelo vale, vamos sim, mas nós não vamos parar, nós não vamos retroceder, nós não vamos olhar para trás, nós não vamos murmurar, nós vamos avançar. Aleluia. Para quem está passando por dificuldade, primeira coisa, deixa de congregar. Deixa eu te falar uma coisa, crente. Às vezes, não são as pessoas que no momento de dificuldade se distanciam de você. Às vezes é Deus que tira para você aprender a depender dele. Estou passando dificuldade. O pastor agora não liga mais para mim. Nem o pastor liga mais para mim. Ah, o irmão que comia na minha mesa me esqueceu. Aí começa a murmurar, a murmurar, a murmurar, a murmurar. Vou entregar o cargo. Não vou mais produzir no reino. Vou fazer de qualquer jeito. Se torna improdutivo. O vale de lágrimas não é o destino. O vale de lágrimas é um trecho do caminho. Mas em todo o caminho, Deus está conosco. Às
Às vezes Ele tira pessoas, às vezes Ele coloca pessoas, às vezes Ele tira e coloca, mas a gente tem que entender que a vontade dEle é soberana. Então o Vale de Lágrimas não é um lugar para a gente murmurar ou para a gente parar. O Vale de Lágrimas é lugar de trabalho, de produtividade, de oportunidade e, sobretudo, de agradecimento. É difícil agradecer, né? Vendo faltar as coisas. Como é difícil agradecer chorando. Como é difícil agradecer com o sentimento de que todo mundo nos esqueceu. Não é isso? Como é difícil. Mas o Davi vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada faltará. Aquilo que te falta, Ele supre. Não espere no homem mortal e falho aquilo que você pode receber do imortal e infalível, do perfeito. Aleluia. A provisão humana é temporal, pontual e passageira. A provisão divina é perene, é eterna, é eterna, é eterna. Duas pessoas. Vamos pular. Por que ele disse que no Vale de Baca, ali no Vale de Lágrimas, os peregrinos faziam dele fontes de água? O vale, ele era seco, ele era árido, ele era pedregoso. E para suprir a necessidade dos homens, das pessoas e dos animais, o que eles faziam? Em meio à sequidão, em meio à escassez, eles não murmuravam. Ele falava, vamos voltar, porque acabou a água, não tem água, então vamos voltar. Não, eles tinham um alvo, eles tinham um destino. O destino era estar na presença. Aí o que eles faziam? Cavavam. Eles cavavam. E aqui eu aprendo pelo menos duas coisas e eu quero compartilhar com vocês. Fazer do Vale de Lágrimas um lugar de fontes é não encarar a situação de forma superficial. Eles olhavam para o vale, olhavam para a terra, o que eles viam? A terra era árida, a terra era seca, a terra era pedregosa. Eles olhavam, o que eles viam? Olha a dica, a terra era árida, a terra era seca, era pedregosa. Quando eles olhavam para a terra, o que eles viam? Eles viam possibilidade. O que eles viam? Sequidão, escassez. Mas quando eles olhavam, eles estavam vendo de forma eles estavam vendo o que? A A fonte começa a jorrar de cima para baixo ou de baixo para cima? Não encare o Vale de Lágrimas de forma superficial. Cave. Porque uma vez cavando, você vai encontrar fonte. Aleluia! Olhar de forma superficial o Vale de Lágrimas é enxergar apenas o problema. E isso não resolve. Cavar, você encontra a causa do problema. E encontrando a causa do problema, você vai encontrar a fonte. Você vai encontrar a fonte de águas vivas, que é a solução de todos os problemas. Aleluia! Então não encare esse Vale de Lágrimas de forma superficial. Não olhe só o que está em cima. Cave. Vá ao fundo.
E o que eu quero dizer com isso? Lembra da minha palavra inicial? Que talvez a gente ia chegar em assuntos que talvez a gente não queria tocar. Sabe aquele assunto que você deixou lá no depósito, no quartinho da bagunça? Você sabe que ele está lá, mas você não quer mexer. É tirar ele, é cavar. É cavar. É tirar lá de baixo. É tirar lá do íntimo do teu coração. É tirar lá do íntimo dos teus sentimentos. Trazer à tona, trazer à superfície. Porque uma vez a causa do problema vindo à superfície, vem também a fonte, vem a água, vem a solução. Então não encare de forma superficial. Os problemas são para ser resolvidos. Eu não posso resolver problema de forma superficial. Segunda coisa que eu aprendo: no vale de lágrimas, vamos cavar para a gente e para quem vem depois de nós. Isso diz respeito a legado. Pastor Alexandre, esse vale vai passar. Mas Ruth, não é o destino, é o trecho da caminhada. Mas nesse vale, o Senhor está aí. Sabe por que vocês chegaram aonde vocês estão agora? Porque vocês não olharam superficialmente. O Senhor fez com que vocês cavassem. Vocês não olharam o problema, vocês foram na causa do problema. Uma vez chegando na causa do problema, essa aridez, essa sequidão se transformará em fontes, em mananciais, não de água morta, não de água parada, mas de águas vivas. Segunda coisa que eu aprendo, que no vale nós vamos produzir para nós e para os outros. Quando eles olhavam não tinha água, o que eles tinham que fazer? Agora eles cavavam, mas eles não tampavam. E muitas vezes eles cavavam e não achavam água. Mas eles deixavam a cisterna aberta. E como diz o texto, vindo as chuvas de verão, enchiam as cisternas. Eles já haviam passado, já haviam cavado, pastor Alexandre, mas deixavam pronto água para quem vinha atrás. Isso diz respeito a legado. Talvez nós vamos cavar hoje. Talvez nós vamos produzir hoje. Talvez nós vamos plantar hoje. E não vamos comer. Não vamos beber da água. Mas nossos filhos, nossos netos, as gerações que virão, vão comer, vão beber, vão se fartar de algo que nós produzimos. Então muitas vezes eles cavavam ali, achavam, se saciavam, mas com o passar do tempo a cisterna, a fonte secava. Então vinham outros que não achando, cavavam também. E em achando água, não tinha como levar a água toda, deixava para as gerações futuras, ou para quem viria atrás. Então nós temos que deixar um legado. Aí eu pergunto, qual que é a igreja que nós estamos construindo para a nossa posteridade? Para os nossos netos, os nossos filhos, os nossos bisnetos. Qual o evangelho que nós estamos deixando para eles? Isso é para a gente refletir. Porque nós vamos construir, nós vamos cavar, nós vamos produzir para nós e para a nossa posteridade. 1 Coríntios 3,6, Paulo vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa,
mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que colhem tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Vale de lágrimas não é lugar de dizer: eita, eu vou sair daqui. Mas quando eu sair, o pastor Rangel não me ligou, deixa ele. E aí, tá sem celular, ó. Não me visitou. Tá sem carro não, né? Nem sem perna. Vale de lágrimas não é lugar de pensar em vingança. Não é o lugar de ir à forra. Vale de lágrimas é lugar de produzir. É lugar de abençoar. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 3 e 4, ele diz assim: nada faça por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E eu finalizo dizendo: venceremos o vale de lágrimas quando entendermos que não vencemos com a força do nosso braço. Não é do meu jeito, não é como eu quero, não é quando eu quero, é do jeito dele, quando ele quer e da forma que ele quiser. Não tente ajudar a Deus, não tente dar uma mãozinha, não tente dar uma força. Anseie pela presença. Busque a presença. Tenha saudade da presença. Esteja disponível a ser a habitação do Espírito Santo. Salmo 84, versículos 5 e 7. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados. Eles vão indo de força em força. Cada um deles aparece em Sião perante Deus. Se coloque de pé. Vão indo de força em... Não é hoje eu estou crente, hoje eu não estou. Hoje eu estou forte, hoje eu estou fraco. Mas quando a gente coloca, entende que a nossa força está nele. Vão indo de força em força. Jeremias 17:5 diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É quando eu deixo de confiar em Deus para confiar na minha força, na minha inteligência, no meu poder aquisitivo, nas minhas habilidades, e me aparto do Senhor. Mas aquele que confia no Senhor e entende que nós vamos vencer, nós vamos caminhar de força em força. Isaías tem promessas, Deus tem promessas escritas no livro de Isaías que são lindas. E eu quero citar duas delas para acabar. Passar para o pastor fazer o apelo. Isaías 41:18. Se você está passando pelo vale de lágrimas, se está tudo seco, se está tudo escasso, mas você sabe que a tua força e você vai vencer nele, pega essa promessa: abrirei rios nas colinas estéreis e fonte nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão seco em mananciais. Isaías 51:3. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden,
e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria achará nela, ação de graças e voz de melodia. Esse vale vai passar, essas lágrimas serão enxugadas. Sinta desejo, sinta saudade da presença de Deus. Diz a ele aí, ó, pode entrar, a casa é sua. Pode entrar, a casa é sua.